Guarda Comunidade. Olá, você sabe o que é nutrologia? O que essa especialidade médica pode te ajudar a lidar melhor com o que você se alimenta? Saiba que a busca por um corpo e um organismo mais saudáveis passa pela reeducação alimentar. Neste caminho estão dois profissionais, no mínimo, o nutricionista e o nutrólogo. Hoje vamos conversar com uma das nutrólogas da nossa região, a doutora Lenina Mattioli. Obrigado pela sua presença aqui. Além de nutróloga, olha, tem uma lista grande aqui que você já fez. Ela fez a residência médica, ela é médica formada pela Unital. Isso, pela Taubaté. Unital. Mas ela fez a residência médica em ortopedia e traumatologia e tem formação em nutrologia, nutrologia do esporte, endocrinologia e metabologia. Tá certo isso daí? Como é que... Cada uma dessas coisas, o que é cada uma delas? Por exemplo, você fez residência médica em ortopedia e traumatologia. Isso. Trabalhou um bom tempo com isso? Sim, trabalhei. Continua eventualmente trabalhando? Eventualmente trabalhando com isso, porque eu atendo muitos esportistas, né? Então a gente acaba aliando a nutrologia do esporte com eventualmente algum tratamento de lesão ou outros comprometimentos que possam ter decorrentes do esporte e que envolvam a ortopedia. Eu fico pensando o que passa pela cabeça de uma médica que trabalha com o efeito, mas também tem um olhar voltado para a causa. Ou seja, você trabalha com a prevenção através de uma perspectiva da nutrologia, mas trabalha com o cara machucado, com o joelho arrebentado, com um monte de coisa. O que mais te encanta nessa história toda, hein? Eu gosto de esporte e de atletas, né? Então, assim, o pacote vem tudo junto, né? A gente tem que prevenir lesões, tratar as lesões existentes e dar suporte para aquela recuperação, tanto da parte física quanto da parte da própria lesão, com o tratamento. Então, acaba juntando tudo, né? Você pratica esporte? Pratico você gosta? esporte. Por isso que te atraiu tanto, exatamente. Que tipo de esporte que você faz? Eu faço corrida, né? Eu gosto de corrida. E é muito complicado para o corpo, né? Manter uma... Quando a gente aumenta muito os volumes de corrida, porque a gente começa correndo 5 quilômetros, daí a gente Você quer já 10. alcançou quanto? Eu já fiz maratona, então assim, já fiz 42 quilômetros. Então teve que se preparar bem, né? Preparar bem. Daí ortopedista, joelho, tornozelo... Quadril, aí ali a medicina do esporte nisso tudo, aí acaba fazendo um pacote geral, assim. E você trabalhou com a nutrologia do esporte. Isso. A nutrologia do esporte, ela vai dar suporte para que a pessoa, ela não só renda bem nos treinos, como ela se recupere para os próximos treinos. Quer dizer, vamos dizer assim, que a gente chama de macrociclo, né? Que são aqueles periodização do treinamento, para ela ter suporte para todas as fases do ciclo. Aí a nutrologia do esporte, ela vai acompanhando o aumento de volume de treino, até porque é muito importante a gente ter um bom suporte de proteína, de carboidrato e de gordura para a gente recuperar aquelas microlesões que o treino promove, aquelas microlesões benéficas. Então vamos lá, deixa eu entender um negócio aqui. Você fez uma maratona de 42 quilômetros. É evidente que logo que termina a maratona você está esgotadíssima. Está esgotadíssima. Aí você tem toda uma programação para recuperar-se, um ciclo de recuperação até retomar treinamento, aquela coisa toda? Na verdade esse ciclo ele começa muito antes da prova-alvo, que seria no caso a maratona. Ele começa 6 meses antes e aí a gente vai fazendo toda uma programação de nutrientes, de dieta, eventualmente de vitaminas, minerais, suplementos, para que a pessoa consiga terminar a prova-alvo dela, seja uma maratona, 10 quilômetros ou ultramaratona, que eu atendo bastante ultramaratonista. Ultramaratonista é o quê? Passou de 42 quilômetros, já é ultramaratonista. Os triatlons da vida? Não, triatlon... Triatleta não da vida? Não, é que assim, corre 50, corre 60, corre 200 O povo mais ou menos quilômetros. maluco, né? Que vai fazer isso daí. E você cuida desse povo também? Cuido desse povo também. 6 meses antes, então, já começa a tomar corpo, condição de praticar. Isso, mas na verdade assim, o que eu sempre falo, 6 meses antes de alguém que já tem uma bagagem. Então, por exemplo, a gente começou a correr hoje, daqui 6 meses não dá para fazer uma maratona. Tem que esperar um ano. Tem que esperar. Para a maratona, se começamos a correr hoje, diria uns 3 anos ou mais. Porque a gente tem que ter maturidade articular, maturidade muscular. O corpo ele precisa se acostumar àquele esforço repetido e contínuo. Agora, voltando à questão que eu trouxe para você. Lesão. Acabou a competição, acabou a disputa, ou a participação numa maratona, por exemplo, você já entra num preparativo. Como é que é o depois? O depois Se eu te procuro para o depois, como é que fica?
O que você programa para uma pessoa? Para o depois, na verdade, assim, o ideal é a gente procurar antes, a hora que começou. Mas para o depois a gente entra no destreino, que é a diminuição do volume de treinos e, obviamente, a gente vai diminuir a quantidade de nutrientes ali. Porque, por exemplo, no caso dos triatletas, tem pessoas que fazem Ironman, né? Aquelas distâncias muito grandes. A pessoa, ela come um volume muito grande, ela ingere tanto nutrientes quanto suplementos. Se a gente entra no destreino e a gente não diminui esse volume, a gente acaba aumentando gordura corporal, que vai prejudicar ele para a próxima prova dele. Você falou de nutrientes, falou de tipo de alimentação. Aí, a impressão que dá é que a sua área de abordagem se parece muito com a de um nutricionista. O que diferencia o nutrólogo, a atuação profissional do nutrólogo para a do nutricionista? O nutrólogo e o nutricionista, eles podem até trabalhar juntos, na verdade, com um objetivo comum. Isso lá na frente eu quero perguntar, inclusive, sobre a atuação multiprofissional em torno de um atleta. Tem várias outras áreas de abordagem, entre elas a nutrição. O nutricionista, o nutrólogo, ele vai cuidar mais da parte, vamos dizer assim, da doença mesmo, a parte de alterações bioquímicas que aquilo possa se transformar numa doença. Diabetes, por exemplo? Diabetes, por exemplo. A gente passa medicação para o diabetes, além de ajustar a dieta. Só que a dieta pode também ser ajustada por um nutricionista. Mas o nutrólogo, ele atua mais nessa área de, vamos dizer assim, a medicação aliada com a dieta. Obesidade, por exemplo, seria outra. Diabetes e obesidade são os grandes públicos do nutrólogo, vamos dizer assim, em termos de tratamento de doença, que são doenças extremamente ligadas à alimentação mesmo. E o nutricionista foca muito mais na qualidade da alimentação, regrada. Na variedade alimentar em termos de... porque a gente tem os macronutrientes, a gente apresenta de uma maneira, vamos dizer assim, mais crua, né, mais direta. O nutricionista, ele tem toda uma abordagem mais de combinação e de fazer com que aquela dieta fique mais interessante, digamos assim. Não são excludentes, então, essa procura. O atleta que se interessa ou a pessoa que quiser ter um cuidado maior com o corpo físico, por exemplo, o nosso telespectador que pode agora está se interessando pelo assunto, ele pode procurar os dois, então. Sim, pode o nutrólogo e o nutricionista. Exatamente. Um não elimina o trabalho do outro. Um não elimina são o trabalho do outro. Complementares. Exatamente, são complementares. E temos muita coisa ainda a conversar a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho eu vou continuar conversando com a Lenina, que é nutróloga e tem uma abordagem muito ampla na sua atuação profissional. Eu quero saber que história é essa de fisiologia hormonal. Ela vai responder a respeito disso daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Estamos aqui falando sobre nutrologia, mas também sobre um monte de coisa. Eu tenho a Lenina Mattioli, que é médica e atua como nutróloga, mas eu vi também que você fez algumas formações, estudou um pouco mais a fundo a respeito de endocrinologia e metabologia. Isso. E eu disse que eu ia te perguntar sobre fisiologia hormonal. Como é que é isso, hein, Lenina? Então, assim, antes eu vou explicar uma coisa. Eu tenho 3 especialidades. Eu sou ortopedista, eu sou nutróloga e sou médica do esporte. E para complementar essas 3 especialidades, eu fiz 2 pós-graduações, que na verdade elas não são especialidades minhas, como pelo CFM eu não considero isso especialidade, porque o CFM não considera, mas elas agregam conhecimento às minhas especialidades, que seriam a endocrinologia e a fisiologia hormonal, para entender como que é todo esse funcionamento a fundo do organismo, porque assim, nós somos seres hormonais. Tudo que a gente recebe de estímulo demanda uma secreção hormonal. Então, desde um cheiro, desde uma visão e até mesmo quando a gente chega nas doenças, por exemplo, diabetes é uma doença hormonal, né? Isso foi agregando valor a toda essa especialidade aí que eu fiz, principalmente da parte da nutrologia, né? Que a gente cuida muito das doenças. Então... mas tem uma área muito interessante na sua atuação, que é da medicina do esporte. Isso. Isso avançou muito nos últimos tempos também, né? Porque as pessoas estão praticando mais e querem praticar com mais segurança. Exatamente. Quais são os fundamentos de uma atuação médica nessa área que hoje podem garantir a pessoa que procura, o profissional, uma segurança na hora? Decidi fazer esporte, mas eu quero fazer bem feito.
Então, na medicina do esporte nós temos duas áreas grandes. A área que vai trabalhar com os atletas e a área que vai trabalhar com as pessoas que praticantes de exercício físico, mas que não são atletas de alto rendimento, que na verdade é o maior público. A pessoa te procura para ela fazer uma avaliação pré-atividade física, ou quando ela já está começando, por exemplo, na corrida, que é bem comum, ela agregar nessa corrida, vai aumentar o volume, agregar isso com segurança. Então, assim, a gente tem que avaliar toda a parte cardiovascular para ver como que esse coração trabalha no estresse, que o esporte, na verdade, é um estresse. E também da parte articular, musculatura, para prevenir lesões futuras. E uma das coisas que mais previne lesão é a gente ir com calma no treinamento. Eu sempre falo para os meus pacientes, não tenta aumentar o volume abruptamente, porque aí a gente vai ter lesão e é mais difícil de tratar uma lesão do que de prevenir, né? E quem aumenta o volume antes do tempo, no sentido de, agora eu vou conseguir mudar tudo, corre o risco de se frustrar em não alcançando os resultados esperados e parar de vez também, né? O que eu vejo de mais triste, que eu digo assim, no consultório, são as pessoas que começaram, eu vou fazer 21 quilômetros daqui 3 meses, e começa a treinar numa intensidade muito grande, e aí 20 dias antes da prova que ele se preparou, ele tem uma lesão que impede tanto ele de treinar quanto de fazer a prova que ele estava há meses. E muitas vezes algum atleta assim, que vai para outro lugar, que já combinou com um grupo de amigos, e daí no final você tem que simplesmente não ir, ou ir e não fazer a prova que você tanto treinou, por causa de uma lesão que poderia ter sido prevenida, quer dizer, passar numa avaliação antes. Puxa vida, né? E aí vai ficar 6, 7, 8 meses sem poder encontrar com os amigos, por quê? Porque se lesionou, porque não se cuidou direito. E com relação à alimentação? Decidi começar a praticar esportes agora. Te procuro para conversar. O que você me orienta no caso? O que você orientaria uma pessoa nessas condições com esse interesse para mudar ou para adaptar uma alimentação adequada ao início de uma prática esportiva? Bom, a gente começa primeiro avaliando o biotipo e o esporte que a pessoa decidiu praticar. Dependendo do esporte, a gente precisa perder um pouco de peso corporal. Às vezes não é nem gordura, é peso, porque um maratonista vai, por exemplo, levar aquele peso corporal dele, seja músculo ou gordura, por 42 quilômetros. Então, muitas vezes é muita coisa para carregar. E aí a gente, dependendo do caso, a gente pede para o paciente, ajusta para o paciente perder um pouco de peso para se tornar mais rápido ali e para ter menos pressão articular, por exemplo. E primeiro de tudo, a gente ajusta a dieta, porque tem gente que já chega com um pacote de suplementos, eu posso tomar isso, posso tomar aquilo, não. O que baseia a nossa qualidade de vida no esporte e na vida, em termos gerais, é alimento. E quanto mais natural for esse alimento, melhor. Então, assim, a gente baseia a dieta em alimentação e, eventualmente, a gente vai colocando suplementos de acordo com o objetivo e com a prova daquele atleta. Mas tem gente que acha assim, então eu vou começar a usar suplementos. Não, vamos começar ajustando a alimentação. A partir daí, suplementos podem ou não ser necessários, né? E na sua prática esportiva, como você tem a experiência disso, você consegue mensurar com mais facilidade o desenvolvimento do paciente? Na outra consulta, já consegue perceber algum avanço, alguma coisa? Sim. Fica mais fácil perceber? Fica muito fácil, fica bem mais fácil, porque assim, a evolução geralmente depois de 1 mês, 2 meses, o próprio paciente já te relata, fala, nossa, melhorei muito, estou mais disposto, estou correndo mais rápido, consigo recuperar mais do treino anterior, porque a recuperação do treino anterior, ela é muito importante, porque senão a gente não consegue fazer bem o próximo e assim vai, né? E tem gente que começa aos 20 querendo fazer atividade física. Até os 30 continua querendo fazer atividade física, talvez não do jeito que deveria. Aos 40 passaram-se 10 anos, a pessoa continua querendo fazer atividade física, só que o corpinho já começa a dar sinais de alarme. Aos 50 continua querendo, mas não praticou nos últimos 30 anos como deveria. Que orientação você dá para quem vê a idade chegando e insiste em querer praticar? Olha, assim... Às vezes com uma ansiedade maior, até porque não fez, né? Não fez, exatamente. É assim,
Atividade física é bom para qualquer idade, tanto que a gente tem pesquisas que mostram que mesmo pacientes idosos, debilitados, se beneficiam com o tratamento, por exemplo, de treinamento resistido, né? Que aumenta a massa muscular e cria conexões ali que fazem com que aquele músculo acabe ficando mais rígido e melhor. Mas assim, sempre procurar um acompanhamento, pelo menos uma vez por ano, passar por um check-up para ver se está tudo ok, para a gente conseguir sempre prevenir antes de acontecer. Porque muitas vezes acontece, o paciente tem 60 anos, 70 anos, ele tem que parar? Não, ele pode continuar, desde que ele tome todas as precauções. Por exemplo, um tendão de uma pessoa de 60 anos, se ela não está preparada, ele é muito mais frágil do que alguém que tem 20, e assim sucessivamente, né? Essa orientação é fundamental para a pessoa tomar consciência que precisa cuidar disso, né? E que não precisa parar, desde que faça as coisas adequadamente, porque o problema que eu vejo, assim, é quando a pessoa cria toda essa ansiedade, ela vai querer, sabe, correr atrás do prejuízo, né? Mas, na verdade, o prejuízo, ele vem instalado ao longo dos anos, E tem né? atividades físicas que uma pessoa de 40 ou de 50 não deveria fazer mais, ou deveria substituir por outras um pouco com menor impacto, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando esse corpo ele já vem preparado ao longo dos anos, ele suporta mais a atividade. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm 70 anos e que correm maratona. Eles correm maratona há 20 anos, né? O corpo tá preparado o corpo pra ele isso. já é acostumado àquilo, né? E sempre o estímulo físico, desde que é avaliado anteriormente, ele é sempre melhor do que o não estímulo. A gente sempre tem benefícios, né? As pesquisas, elas apontam que não tem nenhuma medicação na medicina que substitua para o corpo os benefícios da atividade física, assim, porque ela dá um efeito tão plural em todos os sistemas, órgãos, hormônios, enfim, que não tem nada que a gente consiga substituir até o momento a atividade física. Tá aí. Nem alguma suplementação ortomolecular, por exemplo, que ela conhece um pouco desse assunto também. No próximo bloco vamos falar de rejuvenescimento. Você quer ficar mais jovem? O que você pode fazer para que isso aconteça? Quem sabe praticar atividade física de maneira equilibrada, organizada e bem orientada pode te ajudar. Vamos falar a respeito disso e outros assuntos daqui a pouco no próximo bloco. Até já. Estamos falando de retomada do equilíbrio do corpo, estamos falando de uma nutrição adequada para que a gente possa aguentar por longos anos, de maneira saudável, a passagem do tempo. Estou com a doutora Lenina Mattioli, que é nutróloga, que é especialista em medicina do esporte, e a questão das suplementações. Aí muita gente fala, não, é aqui que eu vou entrar. Algumas pessoas morrem tomando remédio demais, achando que isso vai ficar bonitão. Incha por fora, para aparecer e às vezes o impacto é muito dramático por dentro. Exatamente. Como é que fica essa questão? É possível, é pertinente se usar o termo medicina ortomolecular ou isso hoje é algo de um risco maior? Na verdade, existe uma pós-graduação em medicina ortomolecular que aborda essa parte de vitaminas, de antioxidantes e tudo, mas não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, né? Mas, assim, existe esse estudo nessa área de vitaminas, né? Mas com relação à suplementação, as pessoas elas têm uma crença de que, nossa, esse suplemento sim, eu vou emagrecer, eu vou ficar mais forte. Mas assim, emagrecimento e ganho de massa muscular, ele tem que ter por base 3 coisas, sempre. Uma alimentação equilibrada, um estímulo adequado que viria do treino para aquele objetivo que você quer e do descanso também adequado. Se você não descansa bem, se você não treina adequadamente, se você não se alimenta exatamente para o seu objetivo, não existe até o momento suplementação que dê jeito. Então, assim, não tem milagre. Não tem milagre. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte e assim, dependendo do objetivo que a pessoa quer, porque às vezes a pessoa quer um objetivo muito irreal, né? Ela pega alguma imagem da internet, hoje em dia as mídias sociais estão muito fortes. Eu quero ficar assim. Tem pessoa que, eu conheço uma pessoa que imprimiu um papel com a imagem da pessoa e colocou no guarda-roupa dela. Eu quero ficar igual essa pessoa que está aqui. A gente tem que considerar assim que a gente nasce de um jeito e a gente vai poder ser o melhor que a gente pode dentro daquele biotipo que a gente nasceu. Não existe milagre, né? Você falou agora há pouco de descanso. Uma pessoa entre 30 e 50 anos, por exemplo,
deve dormir quantas horas, em média? Isso é um pouco, vamos dizer, individual. Tem pessoas que conseguem se recuperar bem dormindo 6 horas por dia. Tem pessoas que precisam de mais horas. Só que assim, a gente tem que entender que o sono também, ou a gente dormiu o suficiente, a gente não tem como, vamos dizer, vamos fazer uma poupancinha de sono no final de semana e daí durante a semana a gente dorme menos, né? Ou então, pode até dormir 6, 7, 8 horas, mas dorme mal. Dorme mal, exatamente. Isso precisa Não ser descansa. muito bem ajustado, principalmente, por exemplo, para quem quer perder gordura ou ganhar massa muscular. O sono, ele é reparador, muitas secreções hormonais e muito metabolismo para aquele objetivo que a gente quer vai ser realizado no sono profundo. Se a gente não tem um sono de qualidade, a gente já vai sair perdendo ali, né? Então as pessoas, elas às vezes elas colocam uma expectativa maior em algo que não vai te dar tanto assim retorno como fazer a base. Eu sempre falo que uma casa, para ela ser firme, ela tem que estar num alicerce muito bom. Então, um alicerce muito bom é o descanso, o estímulo e a alimentação. Você ressaltou o aspecto individual na hora de definir a quantidade de horas para se dormir e a quantidade de horas para se treinar. Também depende muito do organismo especificamente individual? Depende do objetivo, na verdade. Porque, assim, quando a gente quer treinos de endurance, né? Vamos dizer, os maratonistas, ultramaratonistas, os triatletas, eles precisam de volume de treinamento, independente do tipo físico ali. Eles precisam fazer com que as articulações aguentem vamos dizer assim, aquelas horas ali do exercício. E quando a gente quer volume muscular, que a gente quer definição muscular, os treinos mais curtos, geralmente eles são mais adequados, né? Mas assim, o que a gente tem que considerar também, que eu falei dessas 3 coisas, a gente tem que considerar a nossa genética. Porque meu treinador, ele fala o seguinte, que a gente ganha da genética até a genética começar a treinar. Então, assim, quando você tem uma genética adequada para determinado esporte ou para determinada composição corporal, é muito mais fácil de lidar. Então, assim, por exemplo... Eu posso escolher o esporte errado, então, para minha genética? Exatamente. Na verdade, não é você que escolhe o esporte, é o esporte que te escolhe, né? Tá. Geneticamente falando. Mas isso de atletas de alto rendimento e dessas composições corporais, dessas definições todas que a gente vê nas mídias sociais. Mas assim, nós, pessoas comuns, a gente pode escolher um esporte, mesmo que não seja exatamente aquele. A gente escolhe o esporte que a gente gosta. E vai se dando bem relativamente. E vai se dando bem. Mas a gente tem que ter essa consciência de limitação, porque ela existe e às vezes as pessoas têm uma expectativa muito maior do que a realidade, né? E essas pessoas comuns, como todos nós, queremos eventualmente praticar um esporte de maneira organizada, correta. Quais são as especialidades que compõem essa equipe de um atendimento adequado, além do nutrólogo, além do nutricionista? Que outras áreas compõem que podem colaborar com a pessoa? Da prática de esporte, o fisioterapeuta, com certeza, né? Para a gente aliar recuperação e relaxamento muscular e alguma alteração que, eventualmente, alguma lesão, uma prevenção ou mesmo um tratamento. E fundamental, o profissional de educação física, porque eu sempre falo para os pacientes, treino de internet não é treino. A gente tem que ter uma pessoa, não eventualmente um personal trainer que fique ali do seu lado, mas um profissional da educação física que monte os seus treinos adequadamente e que te acompanhe naquela evolução. Porque cada pessoa é uma, como a gente falou de individualidade aqui, e fundamental. Imagino também que um endocrinologista seria interessante, um gastroenterologista seria interessante para dar um suporte numa amplitude maior de observação da pessoa que queira tornar a sua vida um momento de mais qualidade. Sim. Doutora Lenina, obrigado pela sua presença aqui. O nosso tempo acabou, mas eu agradeço imensamente essas orientações muito importantes, viu? A gente saber cuidar melhor do corpo físico, porque isso é uma arte. Exige atenção a esses detalhes que a Lenina nos disse aqui. Por isso temos conosco uma profissional dessa área. Claro que não podemos desprezar os cuidados com as nossas emoções, que nos ajudam a cuidar do conjunto geral que somos todos nós. É assim que podemos reduzir o risco de doenças, cuidando melhor das faltas e dos excessos que venham a ocorrer com a nossa alimentação. No caso de alguma dúvida, você já sabe, um nutrólogo, no caso aqui uma nutróloga, tem a chance de te orientar melhor. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade. Bye.